Olá, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Vamos continuar o nosso estudo sobre fruto do Espírito, hoje estudando sobre a bondade. E o texto básico é o de sempre, né? Gálatas 5, versículo 22 e 23. Eu convido você a abrir sua Bíblia. Estamos estudando a sexta virtude do fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Eu estava lá em Efésios, porque nós abrimos o culto lendo Efésios. Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, primeira tríade. Longanimidade, benignidade e bondade, segunda tríade. Fidelidade, estudamos no vídeo passado, já está aí no canal, pode olhar, curtir, deixar seu like. E hoje vamos estudar a sexta virtude, que é a bondade. Vai ficar faltando para nós, e fecharemos esse ano, mansidão, quarta-feira que vem, e domínio próprio, que é chave de ouro. Não perca esse estudo, está muito bom. Você vai ser bem abençoado. Hoje, então, vamos estudar essa sexta não é bem-aventurança, Vanderlei, é virtude. A sexta virtude do fruto do Espírito. Eu vou recordar com vocês o quadrinho, tá bom? Por que esse quadro eu julgo ele ser importante? Porque ele dá essas dicas para a gente entender por que o fruto do Espírito são 9 e como eles se aplicam no nosso relacionamento. Lembra? Fruto do Espírito tem a ver com o caráter, a vida bonita que eu preciso ter. Um cristão cheio do Espírito, com vida bonita, com caráter jóia, ele manifestará esses frutos do Espírito. Relacionamento com Deus, amor, alegria e paz. Relacionamento com outras pessoas, longanimidade, benignidade e bondade. Eu troquei a cor e espero que no YouTube fique aparecendo legal, porque o último quadrinho não estava dando para enxergar nada. Então, conto com a sua paciência e até para você observar, melhorou, não melhorou, deixa aí um comentário, tá bom? E relacionamento comigo mesmo, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós estudamos fidelidade semana passada. Então, hoje nós vamos terminar essa tríade, bondade. Nós vamos aprender que todas essas virtudes, elas emanam do amor. É o amor que gera alegria, é o amor que gera paz, é o amor que gera longanimidade, é o amor que me torna benigno, é o amor que me torna bom, no sentido de bondade, excelência. E no relacionamento comigo mesmo, o amor me torna fiel, uma pessoa fidedigna, estudamos semana passada. O amor me torna uma pessoa mansa, branda, não é boba, é mansa, não confunda, semana que vem vamos falar disso. E domínio próprio, que fecha, algumas traduções traduzem como temperança. É proposital, que começa com amor e termina com domínio próprio. Você vai entender isso daqui a 15 dias, se Deus permitir. Então vamos para bondade e compreendermos o que é bondade. Bondade é a sexta virtude, já falamos, e bondade também é um atributo de Deus que passa a fazer parte da natureza do cristão. Aí nós vamos lá para o Salmo, irmã Esther vai ler para mim, que ela está com a Bíblia aberta, Salmo 65, versículo 4. Então, bondade é um atributo moral, Juliana. Quando a gente faz o seminário, a gente estuda teologia sistemática. É interessante, a teologia sistemática, ela tem a finalidade ou a tentativa de estudar Deus, né? Teologia sistemática, a gente entender o que é Deus. E uma das primeiras matérias são os atributos de Deus. Mandei um artigo para... Acho que foi para você, Vladimir, que eu mandei? Sobre os atributos de Deus? Foi para você que eu mandei? Não. Não, eu mandei para alguém. Achei um artigo bem interessante, um resumão dos atributos. Os chamados atributos comunicáveis. Deus, a teologia sistemática divide em atributos não comunicáveis e atributos comunicáveis. Os atributos morais são comunicáveis, ou seja, nós podemos manifestá-los. Deus impregnou isso em nós se a gente desenvolver o fruto do Espírito. Os atributos que são inerentes a Deus, incomunicáveis, é eternidade, mutabilidade, onipresença, onisciência, onipotência, são atributos exclusivos de Deus. Mas os comunicáveis são atributos que eu e você precisamos evidenciar. Misericórdia, bondade, fidelidade, são atributos que eu e você
podemos desenvolver. Então, os atributos morais. E moral lembra caráter. Então, a moral tem a ver com caráter. Então, pontualidade, sinceridade, verdade. Sempre dizer a verdade, né? A verdade é em amor. Que às vezes você quer falar a verdade, mas esquece do amor. Aí dá tudo errado. Tu vem com a machadinha, né? Na cabeça do irmão. Aí lembra de Gálatas 6:1? Se você vê algum irmão em pecado, vai a ele e o restaura com espírito de brandura. Então vamos lá. Irmã Esther vai ler para mim. Salmo 65:4. Pode ler. Bem-aventurado aquele a quem escolhe e faz chegar a ti, para que habite em teus lares. Nós seremos satisfeitos com a bondade da tua casa e extensão do céu. Aqui tem um segredo muito interessante nesse versículo 4. Eu vou pedir à irmã Esther para ler o 5 também. Vai. A minha tradução, revista e atualizada, diz que seremos satisfeitos, ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. O verbo satisfeito aqui, irmãos, no hebraico, tem um significado forte, bem forte. A ideia aqui, se você fosse transliterar o verbo satisfeito, é empanturrado. Já foi numa festa, estava com muita fome, o salgadinho era muito bom, o churrasco era muito bom, tudo era muito bom, e você comeu, não precisava comer, mas continuou comendo porque era muito bom, você saiu de lá empanturrado. Já aconteceu isso comigo. É raro, mas acontece, né? Geralmente festa assim, salgadinho encomendado, a coisa não chega, mas quando é feito na hora ali, aí a gente perde a estribeira, né? Então, empanturrado, a gente sai empanturrado. A ideia aqui de satisfeito com a bondade de Deus é que Deus é tão bom, que a gente pode desfrutar da bondade dele de uma tal maneira que a gente fique completamente satisfeito. Essa é a bondade. Deus é bom. Ele não tem bondade, ele é bom. Por isso que o caráter dele é um Deus misericordioso. Porque a bondade está linkada à misericórdia. Vamos ver isso daqui a pouco. É por causa do amor. O amor gerou misericórdia. O amor gerou a bondade e a bondade de Deus nos alcançou. Esse fruto é maravilhoso. A gente vai compreender ele hoje. A bondade, a benignidade e a longanimidade, elas são chamadas de trigêmeas. Você lembra do quadrinho anterior, que eu mostrei os três juntos? Então, bondade, benignidade e longanimidade, elas estão juntas e elas se confundem, porque uma não existe sem a outra. É como se elas andassem sempre juntas. Dificilmente você vai ver alguém que é bom não ser benigno. Dificilmente. A pessoa que exala bondade, ela tem benignidade e ela é longânima, ela não tem pavio curto. Ela tem longanimidade, que aqui é macrotúmia. Lembra quando estudamos? Paciência, ânimo longo. Por que ele tem ânimo longo? Porque ele tem o amor de Deus derramado no coração dele. Esse amor gerou nele bondade, benignidade e longanimidade. Elas estão unidas e de diversas formas elas se manifestam quase que juntas. Chega a ser difícil compreender a diferença de bondade para benignidade, por exemplo. Dependendo das circunstâncias, um deles só, bondade, benignidade ou benignidade, não só podem expressar se os outros dois estabelecerem a base para que isso aconteça. Quando isso acontece, é porque uma está servindo de apoio para a outra se manifestar. Por isso que John Stott também comenta isso, né? É como se não pudesse desassociar, sabe? Não dá para você separar. E aí você vai observar nos dons espirituais, nós vamos encontrar tríades nos dons espirituais também. Falei disso recentemente com vocês. A ideia é de excelência na questão dos dons, na questão do fruto do Espírito, e nós vamos ver essa mesma ideia nas bem-aventuranças. Por que a primeira bem-aventurança é bem-aventurado hoje? Hoje? Mateus 5, abre aí se você não está lembrando. Primeiro, bem-aventurado os humildes de coração, é a melhor tradução. É pobre de espírito na revista corrigida, mas a melhor tradução é bem-aventurados humildes.
Porque sem humildade, e é a humildade que aparece primeiro, que vai gerar todas as outras bem-aventuranças. Isso é maravilhoso. Então, você entende que benignidade ela é importante para o caráter de um cristão? Bondade é um atributo moral de Deus. Por isso que Jesus afirmou para o jovem rico. Esse texto aparece em Marcos 10, aparece em Lucas, aparece em Mateus, mas eu escolhi Lucas. E nós vamos ler o versículo todo, porque é bem interessante, né? O jovem rico chega perto de Jesus e interpela, bom mestre, chama ele de bom, e Jesus parece que dá uma trava no jovem, né? Porque Jesus, quando ouve a voz daquele menino, Jesus ouve também o coração. É muito interessante, queridos. Eu estava comentando esses dias com o Davi, meu filho, a diferença entre ouvir e escutar. Comentei com um casal que eu estou também discipulando. A melhor escuta é de um cachorro. O cachorro tem uma audição invejável, mas o cachorro não ouve. Porque ouvir requer empatia. Ouvir requer compaixão. E o cachorro, se ele não te conhece, meu amigo, tá nem aí para você. O pitbull espera você cair dentro para ele te pegar, né? E se ele te pegar, depois que ele fecha a boca, ninguém abre a mandíbula dele, né? Só com um tiro, uma paulada na cabeça. Então, o cachorro escuta, mas ele não ouve. Porque ouvir requer empatia. Ouvir requer compaixão. Por isso tem uma diferença entre ouvir e escutar. Você pode escutar alguém e isso não resolver nada. Mas quando você ouve, quando você encontra um bom ouvido, você sai dali aliviado. Né? E aí, os psicólogos estão ganhando dinheiro porque os psicólogos são treinados para ouvir. Interessante, né? Vamos lá. Lucas 18. Quem pode ler? Bem bonito. Acho que é Vladimir, né? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, e é Deus. Muito bem. Ninguém é bom. Jesus já tira de foco a pessoa dele, já aponta para Deus e diz, ninguém é bom senão Deus. Jesus está apontando para o caráter de Deus, para a bondade que é caráter de Deus, inerente do Senhor. Então ele já quebrou aquele jovem, e aquele jovem, você sabe da história, ele falou que tem guardado os mandamentos, e aí Jesus no final manda para ele, depois de ouvir, o texto diz que Jesus, fitando os olhos nele, teve compaixão. Então ele ouviu com compaixão. Ele disse, só te falta uma coisa. O jovem deve ter ficado muito alegre. Só que o que faltava para ele não era tão fácil como ele achava que deveria ser para deixar, né? Ele falou que ele tinha que deixar as riquezas, porque havia um trono no coração dele, e todos nós temos um trono no coração, a gente precisa saber quem está nesse trono. É Deus? Amém. Se Deus for o número 1, o trono é dele. Se Deus não for o número 1, coisas e pessoas estarão no trono. No coração daquele garoto, no trono do coração dele tinha um rei chamado Riquezas. E o texto diz que ele saiu triste e cabisbaixo, porque possuía muitas riquezas. Opa, faltou um detalhe aqui. Deus é bom, por isso ele é misericordioso. A longanimidade de Deus é ainda outro aspecto da sua grande bondade e o amor. Porque o amor gera bondade, o amor gera misericórdia, por isso a conclusão, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Ok? O substantivo para a palavra bondade é ágatos, ou agatós no grego, não sei como que se fala, mas ele aparece lá no Salmo 23, que a gente tanto ama, né? A gente sabe de cor, mas às vezes lê ou recita e não para refletir. Então é importante abrir a Bíblia. Abre lá, Salmo 23, versículo 6. A bondade aqui, Vladimir, enquanto substantivo, ela é uma bondade ativa, porque é uma bondade gerada pelo amor, impulsionada pelo amor. O amor é a bateria do carro, ou antigamente, o dínamo da bicicleta. Lembra a bicicleta antigamente? Tinha um dínamo colado na roda da bicicleta? Aquele dínamo gerava energia que acendia o farol da bicicleta. Então, a ideia é essa, o amor é que gera. Isso é lindo, isso é lindo. A Bíblia é poderosa. Jesus, como é bom estudar a palavra. Vamos lá, Salmo 23, 6. Pode recitar comigo? A bondade e a misericórdia me seguirão certamente todos os dias da minha vida. E habitarei
na casa do Senhor eternamente. Eu prefiro eternamente. É por longos dias, porque é eternamente. Então, bondade e misericórdia. Não dá para desassociar. Deus é bom, Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericordioso. Eu preciso amar, eu preciso ser bondoso, eu preciso ser misericordioso. Como consigo isso? Enchendo-me do Espírito Santo. Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O verbo ali está, o verbo encher-se, está no presente, está na voz passiva, é plural, enchei-vos, né? Está no plural, é para todos, e está no imperativo. Então é mandamento. Precisa lembrar isso sempre. Bondade como fruto do Espírito. Biblicamente, bondade como fruto do Espírito tem 2 significados e 2 dimensões. Isso é importante. Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Estou aguardando, hein? Chegamos a 389 inscritos. Olha que legal. Você agora se inscrevendo vai a 390. Quero chegar em casa e ver 390, hein? Olha. Muito bem. Vamos lá ver as 2 dimensões da bondade? Primeiro, a bondade ela tem a ver com a integridade pessoal. Você conhece uma pessoa íntegra? Pensa aí, busca na sua memória, nos seus relacionamentos, em qualquer área. Não precisa ser cristão, não. Tem gente que não é cristã e é íntegra. Mas a maioria dos íntegros são cristãos. Sérios, maduros. Pensa aí, alguém íntegro. Vem alguém na sua cabeça? Você consegue achar uma pessoa? Consegue? Que bom. Então, integridade pessoal tem a ver com caráter. O íntegro é uma pessoa que manifesta geralmente bondade. Ele é uma pessoa equilibrada. Ele tem senso de justiça claro. Ele não favorece um ou outro. Ele tem clareza nas decisões. É interessante isso, né? Envolve todas as áreas da existência de uma pessoa. O que ela é, o que ela pensa, o que ela faz. Pensou nessa pessoa aí? Ela é assim? Ou ela titubia? Quando ela está no trabalho, ela é uma pessoa. Quando ela está em casa, ela é outra. Quando ela está numa festinha, ela é outra. Não. A pessoa é íntegra. Ela tem um caráter constante. Então, ela não fica mudando, sabe? Igual o camaleão, mudando de cor. A pessoa que não é íntegra, ela é igual o camaleão. Você chega a tomar susto. Gente, esse é o Vladimir? Lá na igreja ele é tão diferente. Se você encontrar Vladimir em outro contexto e se escandalizar com ele, ele não está sendo íntegro. Se você encontrar comigo em algum lugar e ver eu me manifestando o meu caráter de maneira estranha, está faltando integridade. Interessante, né? Então, a bondade, irmãos, olha como que o negócio avança, né? A bondade tem a ver com integridade. Você vai numa festinha e aí, às vezes, não tem crente lá e tem a bebida alcoólica. E o cara tá íntegro, lúcido, bacaninha. Ele bebeu umas, aí você... Gente, como que mudou? Porque o álcool tem esse poder. E aí fica a pessoa nua e crua. Aquilo que ela tinha de reputação, a reputação some, vai para o ralo. E aí fica ele nu e cru com todas as intempéries. Tudo que é de bom ou de ruim vai ser manifestado ali, porque ele perde o filtro. E aí fica estranho, né? Tem gente que passa vergonha e depois não lembra o que fez. Por isso que Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É melhor estar cheio do Espírito. Então, a conduta, essa pessoa nos seus relacionamentos, e a conduta dela com Deus, com o próximo, com a sociedade e com a família e consigo mesmo, ela é estabilizada. Então, bondade tem a ver com integridade pessoal. Final de ano está chegando. A gente vai poder ser testado aí, né? Mas bondade também tem a ver com retidão interior, falando da alma, das nossas emoções. Vamos entender isso? Aí tem a ver com aquele que rejeita tudo que é mal e desonesto como fruto do Espírito, é a palavra que mais demonstra a santidade do salvo. Aí você faz o link. Integridade pessoal e agora retidão interior. Estão associados. O homem é formado, eu sou tricotomista, o homem é formado de espírito, alma e corpo. Então a integridade tem a ver com o caráter. É aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. E a alma é o fôlego de vida, são as emoções. Se elas não estiverem arrumadas, alinhadas, por isso que
eu gosto desse livro, vou indicar para você. Eu acho que eu nunca indiquei. Ponha em ordem o seu mundo interior. O autor desse livro trabalha uma questão básica em todo o livro, é uma linha contínua. Se não arrumar a vida espiritual, o relacionamento com Deus, põe em ordem seu mundo interior, ele está falando da vida no espírito, o restante vai ficar bagunçado. Todas as outras áreas vão ficar bagunçadas. Isso nos lembra as prioridades de Efésios. Põe em ordem seu mundo interior. Enquanto não organizar aqui dentro, por isso que o homem sem Deus é um homem que não tem paz. Ele vive em aflição eternamente. Até que ele encontra Cristo. Aí a doce paz, doce paz, passa a reinar na vida dele. E só para lembrar, paz é fruto do Espírito. E paz também tem a ver com bem-aventurança. Que legal, né? Ok. Vladimir ia falar. Esqueceu? Ah, não. Pediu a palavra, não? Então eu peço a palavra. Pega mais água para mim, por favor. Seja meu diácono. Cumpra a diaconia. Cumpra a diaconia. Podia passar lá por trás, mas tudo bem. Ok. Então, irmãos, tá entendendo? Integridade e retidão interior. Integridade pessoal, caráter. Retidão interior. As emoções ficam em ordem. Quem anda em santidade, quem anda cheio do Espírito, vai manifestar o fruto do Espírito, porque a comunhão com Deus está equilibrada. Então, ele não vai manifestar as obras da carne. As obras da carne serão mortificadas pelo Espírito. Romanos 8, depois dá uma olhadinha lá. A santidade fica demonstrada nas nossas emoções e porque a bondade trata não apenas do que a pessoa faz ou deixa de fazer, preste atenção nisso, mas inclui de forma essencial os seus valores. Nós manifestamos nossos valores com as nossas emoções. Você conhece gente que não se alegra com os que se alegram? Obrigado, meu irmão. Aí não passa, né? Ali a porta está fechada. Você conhece uma pessoa que não tem as manifestações das suas emoções são desequilibradas? Ou ela chora por tudo e se apavora com qualquer coisa, ou ela vira um iceberg. Esconde as emoções, né? O fleumático tem esse comportamento de esconder as emoções, camufla. E você pensa que o fleumático não tem emoção. Ele tem emoção, só que ele manifesta de maneira bem lenta. Então tem que entender também de temperamento para entender isso. Tá joia? Mas vamos lá para Efésios 5, que nós lemos hoje, na abertura do culto. E agora você vai entender por que nós lemos, né? Porque eu queria reforçar isso no estudo de hoje. Nós abrimos o culto lendo Efésios 5. Juliana já estava aqui? Já, né? Nós vamos ler só de 8 a 13, tá bom? Pois outrora eres trevas, antes de nos convertermos, né? Porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Agora lembrei que eu ia falar para vocês quando eu li esse versículo. Deixa eu falar antes que eu esqueça. Existe uma teologia furada do universalismo em que no universalismo se prega que Deus é amor. Então Deus é amor. E porque ele ama, ele não vai ser tão justo, tão forte na justiça na hora de condenar alguém, porque Deus é amor. Não. A mesma perfeição de amor que está em Deus está para a justiça. Deus é justo tanto quanto é amor. Você entende isso? É equilibrado isso em Deus. Deus ama, mas Deus é justo. Por isso ele castiga e corrige. Você percebe isso? Ele é amor e ele é justiça. Então não dá para separar. E é isso que Paulo está nos dando aqui como dica em Efésios 5:8. Voltemos para lá. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Deus é verdadeiro sempre. Você entende isso, irmão? Paulo está falando do caráter de Deus. Agora vamos continuar. Juliana, que está com sono, vai ler o versículo 10 e 11. Na minha versão diz antes, reprovai-a. Irmãos, um cristão cheio do Espírito, ele não apenas não vai ter comunhão com as trevas, como ele vai reprovar as atitudes erradas no caráter de uma pessoa. Você tem autoridade para corrigir um irmão que está em pecado.
é necessário que assim se faça. Vamos ao versículo 12 e 13 e a gente fecha. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Vladimir tem um pensamento que ele aprendeu com um pastor dele, que o pecado precisa ser tratado de maneira que venha à luz, né? Tem que trazer a luz. Só dá para tratar o pecado quando ele é trago para a luz. E aonde tem luz, as trevas são dissipadas. Só se resolve a questão do pecado, primeiro, reconhecendo, confessando e abandonando. Reconhece, confessa e abandona, Provérbios 28, 13. Então, quando o Paulo está falando aqui em Efésios 5, 8 a 13, do caráter, ele está apontando para a bondade, ele está apontando para a justiça de Deus, ele está apontando para a verdade. Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus é amor. Mas Deus não é mais amor e menos justiça. Deus, ele é amor, ele é justiça, ele é verdade. Está no caráter de Deus. Então, cuidado com essa história que no final Deus vai levar todo mundo para o céu porque Deus é bom. Ele é bom, mas ele é amor, ele é justo. Portanto, o caminho está preparado e o caminho é Jesus. Não tem outro caminho para chegar ao céu, só tem esse. A diferença entre a bondade e a benignidade é que a bondade pode reprovar, corrigir, disciplinar, enquanto a benignidade só pode ajudar. Quando nós estudamos benignidade, nós vimos isso no relacionamento de Jesus com a mulher samaritana, no relacionamento de Jesus com a mulher adúltera de João 8. Jesus não chegou para empurrar aquelas pessoas para debaixo da culpa do pecado. Jesus tratou com elas e trouxe elas para a benignidade. Então, a benignidade, ela não tem esse poder de disciplinar e corrigir. Já a bondade tem. Porque Deus é bom, ele castiga e corrige a todos que amam. Hebreus 10, se eu não me engano, fala disso. Entenderam? Chegamos à conclusão. Hoje está rápido, né? A conclusão, você vai olhar com calma esses textos para compreender o que é, de fato, o bem como bondade, o fruto do Espírito. Lembre-se que o bem não reside na velha natureza. Quem não nasceu de novo não consegue ser bom, não consegue ter um caráter onde a bondade se manifesta de maneira excelente. Por isso, a velha natureza não quer bondade, a velha natureza não quer fruto do Espírito, a velha natureza quer obras da carne. Vamos lá para Romanos, porque lá é que Paulo trata disso. Vamos ler 18 a 24, depois nós vamos para o 25, e aí a gente vai ver a grande diferença aí. Eu vou pedir ao irmão Vladimir para ler um texto só, em voz bem audível, numa pegada só. Você vai ler Romanos 7, 18 a 24, tá bom? Sem parar, só respira e lê. Romanos 7. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O que é a carne aí? Velha natureza. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem tem a versão miserável homem que eu sou? Irmã Esther. Miserável. Irmã Juliana também. Lê, irmã Juliana. Miserável, com bastante ênfase. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Que lei é essa, irmãos, que o apóstolo Paulo está comentando aqui? Você que nunca ouviu um estudo sobre Romanos, a igreja aqui já ouviu, quando Paulo está apontando para a lei, o pastor Augusto Nicodemo nos ensinou isso. A lei, ela não pode salvar o homem, porque a lei, ela é aquele aparelho de ressonância magnética. Você tem um tumor no cérebro,
passa na ressonância, a ressonância vai dizer, tem um tumor no cérebro. Pronto. Ela não pode curar, ela não tem poder para arrancar o tumor, ela não tem poder para uma mágica fazer desaparecer o tumor. Ela só revela. A lei nos revela que somos pecadores. Por isso Jesus Cristo precisou vir. Aí entra a graça. É por isso que Paulo está dizendo, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele acha a resposta, porque ele já tinha encontrado a resposta, que é Cristo. Está aqui a resposta, versículo 25. Olha que resposta linda. Aí tudo muda, né? Porque nascemos de novo. Aí ele vai dizer, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu em mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo está resolvendo a questão. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia nunca apresenta Jesus como Salvador, simplesmente. Primeiro como Senhor, porque se ele não for Senhor, ele não pode ser Salvador. Guarde isso. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Se você compreendeu esta mensagem, amém. Se não compreendeu, faça perguntas, deixe aí o comentário, é importante. E não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva, compartilhe o vídeo se te abençoou, deixe o seu like. E se quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é esse aí, @WVAndrade, tá bom? Vanderlei Valério de Andrade. Deus te abençoe, tenha sempre esperança. Não deixe de ver os outros vídeos sobre o fruto do Espírito, está imperdível.